Olá e bem-vindos. Hoje a gente mergulha num material que, olha, nunca deixa ninguém indiferente. Vamos dissecar as ideias do livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. A visão de mundo que ele apresenta é quase como uma antiga corte aristocrática, sabe? Onde o poder não é exercido com força bruta, mas com sutileza, com dissimulação, pura estratégia. E a nossa missão aqui é tentar desvendar a lógica por trás dessas regras, que são vistas como maquiavélicas, né? E explorar essa ideia de que o jogo do poder, bom, ele é inevitável. Exato. E a premissa fundamental que as fontes destacam é que a sensação de impotência é uma das piores experiências humanas. No fundo, todo mundo busca mais poder, mais controle. O problema, hoje em dia, é que parecer abertamente sedento por poder é perigoso, é mal visto. Por isso o jogo se tornou indireto. A filosofia do livro sugere que você precisa ser agradável, mas astuto. Parecer democrático, mas nunca ser totalmente honesto. É tipo uma guerra civilizada, onde a força bruta não tem espaço, então a estratégia indireta prevalece. Isso me leva a um ponto que eu achei fascinante nas fontes. A ideia de que não jogar o jogo é, na verdade, a jogada mais sofisticada de todas. É a maior jogada de todas. Parece um paradoxo, né? A pessoa que fala, eu não participo dessas politicagens, pode ser, na verdade, a jogadora mais habilidosa da sala. É um paradoxo brilhante, super contraintuitivo. E as fontes detalham como essa atitude funciona na prática. Uma das táticas é usar a fraqueza como virtude. Como assim? A pessoa exibe vulnerabilidade, uma aparente falta de poder. E isso gera simpatia, faz os outros baixarem a guarda. É uma forma de poder passivo, que o livro depois conecta à Lei 22, a tática da rendição. Mas isso não soa um pouco paranoico? Quer dizer, nem toda demonstração de fraqueza é uma jogada de poder. Às vezes as pessoas são só vulneráveis. Claro! E é aí que está a genialidade da tática. A filosofia do livro não é para a gente assumir má intenção em todo mundo. A ideia é observar os efeitos das ações, sabe? Independentemente da intenção. Se a fraqueza de alguém sempre resulta nos outros fazendo o que essa pessoa quer, bom, para todos os efeitos é uma jogada de poder, consciente ou não. O mesmo vale para outra tática, a exigência de igualdade. Exigir igualdade como jogada de poder. Isso vai contra tudo que a gente pensa sobre justiça. Exatamente. Mas na arena do poder, como descrita aqui, um apelo por tratamento igual pode ser uma arma para nivelar por baixo. É um jeito de impedir que os mais talentosos se destaquem, arrastando todo mundo para a média. Fazendo isso, a pessoa menos capaz redistribui o poder a seu favor, tudo sobre o manto da moralidade. E essa lógica vai até para a honestidade, para a ingenuidade. A fonte diz que a honestidade brutal pode ser uma arma para desestabilizar os outros. E a ingenuidade, seja fingida ou real, é um jeito de fazer os outros te subestimarem, o que se conecta com a Lei 21, pareça mais bobo que o alvo. É como se nenhuma virtude estivesse a salvo de ser usada como ferramenta. Precisamente. A conclusão é que aqueles que fazem mais alarde sobre sua pureza, sua falta de ambição, são frequentemente os que estão jogando o jogo de forma mais intensa. Eles só dominam a arte de esconder as jogadas. Isso nos leva àquela citação de Maquiavel que a fonte destaca, né? O homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons. Então a sugestão não é se tornar uma pessoa má, é mais sobre reconhecer o terreno em que se está pisando. A escolha não é entre jogar e não jogar, mas entre ser um artista do poder ou ser uma peça no tabuleiro de outra pessoa. Exatamente isso. É sobre dominar a arte em vez de ser dominada por ela. Ok. Então, se a missão é se tornar um artista do poder, quais são as ferramentas? Por onde se começa? As fontes são bem claras sobre o ponto de partida. O domínio absoluto das próprias emoções. Esse é o alicerce de tudo. A lógica é que uma reação emocional, principalmente a raiva, é sempre um erro estratégico.
Ela turva o seu raciocínio, faz você parecer sem controle e te entrega de bandeja para os seus oponentes. A raiva, segundo a análise, é a emoção mais destrutiva. Ela cria um efeito cascata que só piora a situação. É fácil falar em controlar a raiva, mas na prática, quando alguém te provoca, a reação instintiva é explodir. Como essa filosofia propõe lidar com isso? O ponto crucial não é reprimir o sentimento. Isso seria impossível. A habilidade está em controlar a expressão do sentimento. É sentir a raiva, o amor, a frustração, mas não deixar que isso dite suas ações imediatas, entende? O objetivo é criar um distanciamento para que suas decisões sejam baseadas na estratégia e não no calor do momento. O afeto, por exemplo, é visto como igualmente perigoso se te cega para os interesses dos outros. Entendi. Um distanciamento estratégico. E depois do controle emocional, qual a próxima ferramenta? As fontes falam de uma analogia com o deus romano Jano, aquele com duas faces. Sim, é uma metáfora poderosa. Uma face de Jano olha para o futuro, e o lema é sempre alerta. Isso significa pensar vários passos à frente, mas não de forma otimista, sabe? Sonhando com um final feliz. É de forma calculista, antecipando todas as armadilhas, traições, consequências negativas. Quanto mais cenários você prevê, menos surpresas te atingem. E a outra face? A que olha para o passado. Essa face não olha para trás para guardar rancor. Isso é visto como um peso inútil que limita seu poder. Ela olha para trás para aprender, com os erros dos outros, mas principalmente com os seus. A sugestão é analisar suas falhas passadas à luz dessas leis e entender exatamente onde você errou no jogo. Se foi muito confiante, se revelou demais. É um processo de aprendizado para não repetir os mesmos erros. É curioso, né? Porque planejar o futuro e aprender com o passado parecem coisas óbvias. Mas a fonte argumenta que a maioria das pessoas falha ou numa coisa ou na outra. Ou vivem presas ao rancor, ou são otimistas demais com o futuro sem planejar os obstáculos. E nesse desequilíbrio que as pessoas perdem o poder. A partir desse domínio do tempo e das emoções, surgem as outras ferramentas. Se você está no controle, pode dominar a arte de jogar com as aparências, usar máscaras, esconder suas intenções. A fraude, nesse contexto, é descrita como a arma mais potente do jogo. E para sustentar tudo isso, vem a paciência, descrita como a suprema virtude dos deuses, porque é ela que te impede de cometer erros estúpidos por impulso. Bom, tudo isso é bem teórico, mas os exemplos práticos que as fontes trazem são quase cinematográficos. A primeira lei, por exemplo, vai contra tudo que nos ensinam sobre se destacar no trabalho. Lei 1. Não ofusque o brilho do mestre. É a lei mais fundamental e a que as pessoas mais quebram, geralmente com as melhores intenções. A psicologia por trás dela é simples. Seu superior, por mais poderoso que pareça, é um ser humano inseguro. Ele precisa se sentir mais inteligente, mais competente. No momento que você, o subordinado, começa a brilhar demais, a atrair mais atenção, você não gera gratidão. Você gera uma insegurança mortal. Isso me lembra muito a dinâmica de redes sociais. Se você trabalha para um influenciador, seu trabalho é fazer ele brilhar. A hora que os comentários começam a dizer o assistente é mais engraçado que o chefe, Você está em perigo. É a analogia perfeita. Na primeira oportunidade, o mestre ofuscado vai se livrar de você e te substituir por alguém menos brilhante, menos ameaçador. A aplicação da lei não é ser incompetente, é ser seletivamente brilhante. Se você é mais inteligente que seu chefe, pareça ao contrário. Cometa erros inofensivos para pedir a ajuda dele. E o mais importante, atribua publicamente suas melhores ideias a ele. É uma dinâmica de lealdade baseada em afagar o ego. Mas agora vamos para uma lei que eu, pessoalmente, acho bem mais difícil de engolir. Lei 2. Não confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. Isso só é incrivelmente cínico. Olha, não se trata de evitar a proximidade, mas de entender a fragilidade dela. A lógica é que a amizade se baseia numa certa igualdade. Quando você, como superior, contrata um amigo,
Você quebra essa igualdade. Você põe dinheiro e poder na equação. Isso pode gerar uma inveja sutil, um ressentimento. Seu amigo pode começar a sentir que precisa se provar, ou pior, que não mereceu a posição. Ou seja, um ato de generosidade pode, paradoxalmente, Envenenar a relação. Exatamente. Já um antigo inimigo, se você o traz para o seu lado, opera com uma lógica diferente. Ele tem tudo a provar. Ele não espera nada de você. Então qualquer gesto de generosidade o torna mais leal. E ter um inimigo declarado te mantém alerta, focado. O argumento é que em questões de poder, o julgamento deve ser por competência, não por sentimentos de amizade. faz sentido de uma forma brutalmente pragmática. E essa desconfiança se conecta com a próxima lei, a Lei 3, oculte suas intenções. Porque se você não pode confiar nem nos amigos, a dissimulação vira sobrevivência, né? É a progressão lógica. Se o ambiente é incerto, revelar seu propósito é dar munição para os outros te sabotarem. Manter as pessoas na dúvida te dá a iniciativa. As fontes trazem um exemplo histórico disso que é simplesmente genial. Conta pra gente. Estamos na Guerra da Sucessão Espanhola, 1711. O Duque de Marlborough, comandante inglês, precisava destruir um forte francês que bloqueava sua rota. O problema era óbvio. Se ele simplesmente atacasse o forte, os franceses saberiam por onde ele ia invadir. Ok, um dilema estratégico clássico. O que ele fez? Ele usou a Lei 3 com perfeição. Primeiro, ele atacou e capturou o forte como se fosse um objetivo super importante. Depois, ele fingiu que queria o forte para si, deixou uma pequena guarnição lá. Os franceses, claro, contra-atacaram para reconquistar e Marlborough deixou. Agora vem a parte genial. Os franceses, convencidos de que aquele forte era vital para os planos de Marlborough, decidiram destruir o forte eles mesmos, para que o duque não pudesse ter de volta. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele fez os franceses destruírem a própria defesa? Exatamente. Cara, esse é um nível de xadrez 4D. É difícil de acompanhar. Ele ocultou sua verdadeira intenção, que era só a destruição do forte, ao fingir uma intenção completamente diferente. O resultado foi que os franceses abriram caminho para a invasão inglesa com as próprias mãos, sem nem perceber que foram manipulados. Então, no final das contas, o que isso tudo significa? As leis podem parecer cínicas, cruéis, mas as fontes não as apresentam como um guia moral. São mais como um manual de ferramentas, né? Para decodificar e navegar uma realidade social complexa, onde a percepção e a estratégia são muitas vezes mais decisivas do que a verdade. Sim, é um convite para olhar sobre a superfície. É uma filosofia que diz que o poder tem sua própria linguagem e ignorá-la é se colocar em uma posição de vulnerabilidade. Isso nos deixa com uma pergunta final, talvez a mais importante para refletir. Qual seria? Se o poder opera de forma tão indireta, que movimentos estão acontecendo ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa vida, que a gente nem reconhece como parte do jogo? Aquele colega que exibe uma humildade quase exagerada, ou aquele amigo que revela uma fraqueza num momento perfeitamente estratégico. Eles poderiam estar, consciente ou inconscientemente, executando uma jogada de mestre. A análise desse material não nos convida a sermos paranoicos, mas a sermos mais atentos, a observar não só as intenções declaradas, mas principalmente os resultados e os efeitos das ações de todos ao nosso redor. É aí que a verdadeira dinâmica de poder se revela.